ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Você pode dizer isso? Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Você que está em casa, você pode cantar comigo? Bem bonito ao Senhor nesse momento de adoração, nesse momento de dizer que Ele é o Senhor de nossas vidas, e Ele, nesta noite, será mais uma vez engrandecido com os nossos louvores, com as nossas orações. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida. Tu és o Deus da minha salvação. Tu és a minha rocha, a minha segurança. Meus lábios sempre te exaltarão. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, te louvo, pois sei, sobre todos és Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Aleluia, 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 louvemos ao Senhor. Talvez aí em sua casa a conexão não está muito boa. Nós estamos tendo um problema com a nossa conexão está muito baixa. Então você que está aí nos ouvindo, e sempre eu vou estar dizendo isso, depois no YouTube vai ficar esse vídeo gravado, e aí você pode assistir, se você não conseguir assisti-lo agora ao vivo, tá bom? Que Deus te abençoe. É um prazer estar com vocês, é um prazer estar mais uma vez aqui, para juntos podermos louvar esse grande Deus, louvá-lo por tudo que Ele tem feito em nossas vidas. Sim, Deus tem feito muita coisa em nossas vidas, e por isso nós estamos alegres. Nós podemos ler nessa noite, eu gostaria que você tivesse com sua Bíblia e lesse junto comigo alguns versos desse texto tão lindo, que é o texto de Eclesiastes.
Eclesiastes capítulo 3, de 1 a seguir, vai dizer assim. Eclesiastes capítulo 3, de 1 a seguir. Tudo tem uma ocasião certa, e há um tempo certo para todo propósito debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras, tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de deixar de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e o tempo de costurar, tempo de ficar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. A gente sabe que nessa vida tudo tem o seu tempo, e nós vivemos nesse tempo de uma pandemia terrível, e nesse tempo tão horrível, queridos irmãos e amigos que estão nos assistindo, como está a nossa vida? Como está a nossa vida de adoração? Como está a nossa vida de louvor a Deus? Como está a nossa intimidade com Deus nesse tempo em que nós vivemos? Será que essa pandemia está ajudando-nos a nos aproximar de Deus? Será que já se fala de um novo normal? Será esse novo normal? Será que as pessoas vão se chegar mais a Deus? Será que vai ser um tempo de encontro com Deus? Eu quero crer, eu quero ser otimista, que sim, será um novo tempo, um tempo de proximidade com Deus, um tempo de que você vai se dedicar mais ao Senhor, um tempo que você vai se dedicar mais à sua família. Eu tenho certeza disso. Se há um tempo para todo propósito, esse tempo agora que nós acabamos de ler e que o livro do Eclesiastes vai nos trazer, se há esse tempo, e eu creio que há, esse tempo será de aproximar-nos mais ainda de Deus. Amém? Vamos cantar ao Senhor? Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Mais uma vez. Eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Na presença dos anjos a ti cantarei louvores. Amém? Ergo minhas mãos pro céu, ergo minha voz pra Deus,
faço minha oração, abro meu coração. É Deus quem vai cuidar de mim. Nunca vi amor tão grande assim. Só Ele me fará feliz. Quero me entregar pra Deus. Pra Deus entrego minha vida. Pra Deus entrego os meus sonhos. Pra Deus os meus sentimentos. Pra Deus, pra Deus, pra Deus entrego minha vida. Pra Deus entrego os meus sonhos. Pra Deus os meus sentimentos. Pra Deus, pra Deus. Ele vai sarar nossas feridas, vai cuidar de nossos sentimentos, vai transformar em bons maus momentos. Pra Deus entrego minha vida. Pra Deus entrego os meus sonhos. Pra Deus os meus sentimentos. Pra Deus, pra Deus, pra Deus entrego minha vida. Pra Deus entrego os meus sonhos. Pra Deus os meus sentimentos. Pra Deus, pra Deus. Ele vai cuidar de nossas vidas, Ele vai sarar nossas feridas, vai cuidar de nossos sentimentos, vai transformar em bons maus momentos. Deus é capaz de fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Deus é capaz de fazer milagres. Nós cremos nesse Deus do impossível. Nesse momento em que nós atravessamos essa pandemia em todo o mundo, e principalmente no nosso Brasil, onde a dor e a tristeza fazem parte de muitas famílias nessa noite, gostaria que você orasse, intercedesse por essas pessoas, essas famílias que perderam seus entes queridos. E você tem esse momento, o momento que nós aqui chamamos o momento de oração, para que você peça a Deus, invoque a Ele, para que o seu Espírito acalme o coração dos aflitos, principalmente daqueles que perderam seus entes queridos. Orem por nós, ore pela nossa comunidade de fé aqui em Amélia Rodrigues, ore pelos nossos irmãos, ore por cada um da sua família. Nesse momento é o momento que você tem para orar ao Senhor. Então você tira esse tempinho para orar ao Senhor nesse momento. Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida viver. A orar-nos, Senhor, vem encher-nos com teu amor, para o mundo agitado esquecer, cada dia a tua vida
vida viver. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Nossa vida vem, pois, transformar, refrigério pra alma nos dá, e agora com outros irmãos nos unimos aqui em oração. Amém? Você orou, Senhor? Vamos continuar ainda orando ao Senhor. Pai bondoso, grandes são as tuas misericórdias. As tuas misericórdias não têm fim, elas se renovam a cada dia nas nossas vidas. Nesse momento nós queremos te pedir, ó Pai, te implorar, interceder pela vida daquelas pessoas que perderam seus entes queridos nessa terrível pandemia. Ó Deus, que o Senhor possa dar inteligência aos governantes, para que eles possam governar com justiça, com equidade o nosso país, para que eles possam ter a sensibilidade, ó Pai, que só o Senhor pode nos dar, a sensibilidade humana. Abençoa, ó Pai, abençoa, ó Pai, que os nossos governantes abram os olhos. Abençoa, ó Pai, esse país, que esse país venha a ser próspero, mas que esse país venha a ter o Senhor como único e suficiente Salvador. Deus, seja com as famílias nesse momento, as famílias que têm problemas em casa, seja de qual for a espécie, que o Senhor possa nesse momento estar entrando em providência. Nós cremos que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos ou que pensamos. Que nessa noite nós possamos ver a tua manifestação nas nossas vidas, na nossa família, no nosso lar, ó Pai. Abençoa, ó Pai, cada irmão, cada irmã. Abençoa cada um que está ouvindo, que está diante de um celular, diante de um tablet, diante de um computador nesse momento. Que as tuas bênçãos possam recair sobre a vida dessas pessoas, que elas possam absorver a palavra do Eterno, que elas possam absorver os cânticos que aqui estão sendo entoados para louvor e honra do teu santo nome. Continua a falar conosco, em o nome de Jesus, amém. Nós estamos falando esses dias e dizendo sobre a oração do Pai Nosso. É a oração que Deus ouve. Eu gostaria que você já abrisse a sua Bíblia, lá em Mateus capítulo 6, para que a gente estivesse lendo os versículos de hoje, nessa quarta parte dessa série, em que nós estamos falando a oração que Deus ouve. Que oração é essa, pastor? É a oração do Pai Nosso. Sim, é a oração do Pai Nosso, mas é uma oração com uma profundidade maior. É mais do que palavras lançadas ao vento, é um comprometimento dos discípulos e discípulas do Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, eu gostaria de cantar o Pai Nosso, e depois a gente vai ler os versos, a partir do verso 11 de Mateus capítulo 6, ok? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu
Venha o teu reino e a tua vontade, feita na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor, e perdoa os pecados como nós perdoamos outro pecador. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que linda, não é? É verdade. A palavra do Senhor é linda. E certamente essa é uma música muito bonita, ou musicalizada pelo nosso querido Gerson Borges. Vamos ler a palavra do Eterno a partir dos versos 11. Deixa eu me ajeitar aqui. Ao vivo é assim. A partir do verso 11, diz assim a palavra do Senhor. Você já abriu a sua Bíblia? Mateus capítulo 6, a partir do verso 11. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoai as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu são o reino, o poder e a glória para todo o sempre. Amém e amém. Você pode dizer isso bem forte em casa? Pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Nós estamos tratando esses dias sobre essa oração do Pai Nosso, a oração que Deus ouve. Sim, meus amados irmãos, um dos pais da igreja, chamado Tertuliano, disse que o Evangelho está resumido na oração do Pai Nosso. E é verdade, porque tudo está por aqui. Se a gente se aprofundar mais, obviamente, eu gostaria muito de passar a noite toda falando sobre essa oração do Pai Nosso, mas como eu tenho certeza que você aí não suportaria me ouvir a palavra de Deus, certamente você ouviria, mas certamente você não ficaria muito tempo aí me ouvindo, ou me vendo aí o tempo todo, que eu não sou lá essas coisas todas, né? Sou lá esse gatão todo, então ficaria muito tempo aí falando do Pai Nosso, e você desligaria seu tablet, computador, qualquer outro meio que você está acessando. Mas quando eu olho essa oração do Pai Nosso, quando eu vejo essa questão do Pai Nosso, a gente pode ver o tempo todo, e me permita só, a gente vai vendo o tempo todo, a gente já falou da oração do Pai Nosso, e tem falado aqui, essa oração que é uma cosmovisão, ou seja, é como eu vejo o mundo. Os discípulos do Senhor veem o mundo a partir dessa oração do Pai Nosso. Mateus é muito feliz, Mateus, esse cobrador de impostos, ou
esse pecador, né? Sim, a tradição diz que Mateus é quem escreveu esse livro ou esse evangelho de Jesus Cristo de Nazaré. E para essa comunidade, uma comunidade totalmente judaica, ou de boa parte judaica. E é tanto que se você observar bem, você vai ver durante todo o evangelho de Mateus essa similaridade entre o ateu e o novo Jesus Cristo, o novo homem que se apresenta, o Filho de Deus, né, o Filho do Altíssimo que se apresenta entre as pessoas. A oração que Deus ouve sempre será essa cosmovisão, ou seja, a visão de mundo do discípulo. Eu tenho dito aqui que só quem pode orar é quem é discípulo e discípula do Senhor Jesus, porque quer se comprometer com o que está na oração do Pai Nosso. Porque é muito fácil eu falar as coisas e não me comprometer com elas. É muito fácil isso, mas na verdade é preciso que a gente aprenda a se comprometer com o Evangelho, a se comprometer com a palavra do Eterno. E no verso 13 que acabamos de ler, há uma das primeiras 3 petições, digamos assim, de um conjunto aqui do 11 até o 13. A primeira petição é que necessitamos de pão. Sim, nós necessitamos de pão. E é interessante que Mateus, escrevendo isso para a comunidade, fala dessa oração do Pai Nosso e desse pão que é nosso. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E olha, queridos, nós somos seres humanos esfomeados e necessitamos de pão, necessitamos sim desse alimento. E quando a gente olha direitinho a palavra do Senhor, a gente vai lá em Êxodo capítulo 16 e vê que o povo de Deus pedia lá no deserto algo parecido, algo que chamamos de maná. E esse maná que caía todos os dias, todos os dias o povo de Deus ia lá pegar a sua porção para o dia. E me parece muito essa conotação de Mateus. Mateus coloca essa mesma ideia, dizendo: olha, esse Jesus que faz essa oração está lembrando que o pão nosso de cada dia Deus prover. Sim, Deus prover esse maná. E vocês sabem aí de casa o que é maná? Maná significa na tradição judaica, o que é isso? Sim, é esse espanto mesmo. A palavra maná significa esse espanto. O que é isso? E olha, a provisão de Deus na nossa vida é o que é isso? O pão diário que Deus nos dá é o que é isso. E Deus sim, queridos, está preocupado com você, está preocupado como você vai viver aqui nesse mundo. E não se preocupe se você quer ser discípulo ou discípula do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Se você quiser vir conosco, fique tranquilo, porque o pão nosso de cada dia o Senhor nos garante. Esse alimento físico, esse alimento material, o Senhor nos garante, porque Ele ama os seus filhos. Eu me lembrei de um tempo em que eu estava no seminário, e eu lembro-me que naquelas semanas aconteceu alguns imprevistos, principalmente num dos meses. Quem esteve no seminário sabe muito bem disso. Algumas provações que nós, como seminaristas, lá passávamos. A provação de alimento físico, de alimento material mesmo. De muitas vezes falar assim: e agora, como é que vai ser esse mês? Não é? Apesar de eu ter uma amada igreja que me enviou para o seminário, a quem eu sou eternamente grato, mas a verdade é que não suplia todas as necessidades. As necessidades acadêmicas eram sim correspondidas, mas havia as necessidades físicas, o pão diário, a luz para pagar, e etc, e etc, e etc. E eu me lembro que num daqueles meses tenebrosos, eu ficava perguntando a Deus: Senhor, eu deixei tudo, abandonei as minhas redes, vim para te servir, entender o teu chamado, e agora eu estou com falta de provisão, eu estou com falta de pão. O que é que vai acontecer com a minha vida? E minha esposa, no seu trabalho, ela trabalha ainda hoje, até hoje no mesmo trabalho ainda, continua.
E eu sei que teve um tipo de sorteio lá entre os melhores funcionários do mês, da onde ela trabalha, e naquele mês ela foi sorteada como uma das melhores funcionárias e ela ganhou uma cesta básica. Então eu comecei a compreender que os discípulos do Senhor Jesus podem ficar tranquilos quanto à provisão de bens materiais. Aquilo que Deus tem, Ele não vai deixar os seus filhos à míngua, Ele não vai deixar os seus filhos morrer de fome. Há sempre um que é isso, há sempre um maná, uma provisão que chega inesperada, e a gente ficou tão feliz, e a partir daquele momento, eu consolidei mais ainda a minha fé, sabendo que o pão nosso de cada dia, sempre Deus nos dá. Mas a gente não vive só de pão físico, a gente vive também do pão existencial. A gente vive de proteção, de carinho, de afago. E essa fome parece-me que é uma fome que os seres humanos não conseguem matar. Me parece que tem muita gente com muito dinheiro que não consegue ter a ternura, o carinho, a proteção, se sentir amado, se sentir protegido. E essa carência desse pão existencial, se assim podemos dizer, é tão grande que muitos milionários tiram a própria vida. Sim, eles têm o pão físico, eles têm o aconchego, o luxo, mas lhes falta alguma coisa muito grande dentro de si. É essa fome espiritual que o homem sente, que tanto Agostinho como Dostoiévski vai dizer que, olha, o homem tem um vazio do tamanho de Deus, e só pode ser preenchido, sim, por Deus. Queridos, nesse âmbito em que nós vivemos, a oração do Pai Nosso, essa oração que fala o pão nosso de cada dia nos dá hoje, essa provisão material, mas também essa provisão existencial, em que eu posso entender que Deus está cuidando de mim integralmente, em todas as instâncias da minha vida, Ele está cuidando de mim, Ele está cuidando de você. Os discípulos podem ficar tranquilos, pode ficar tranquilo que nossa fome, seja ela no âmbito físico ou no âmbito espiritual, emocional, será preenchida por esse Deus que dá sob medida. É interessante isso. Deus não dá para acumularmos, não, Ele dá para que a gente tenha o para aquele momento, o para aquele dia. Tem muita gente que não percebeu isso ainda. Essa oração do pão nosso de cada dia é uma oração que suple tanto a nossa mesa física, material, quanto a nossa espiritualidade, quanto ao nosso coração. Segunda coisa que ele nos chama a atenção é que o verso 12 vai dizer que, olha, se você, queridão, queridinha, entendeu isso, entendeu que o pão de cada dia ele nos dá, também entenda que o perdão, Ele também nos dá, mas Ele requer que nós também o demos para outras pessoas. Sim, os que foram perdoados não sabem viver sem perdoar. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como também temos perdoado aos nossos devedores. Mateus é de cálculo, digamos assim. Mateus é de cálculo e eu diria que Lucas é de humanas, Mateus é de exatas e Lucas é de humanas. Porque lá em Lucas 11 diz que, olha, perdoa os nossos pecados. Aqui Mateus coloca, perdoa as nossas dívidas. E parece que nós sempre contraímos dívidas. Mas no fundo o que Mateus está querendo dizer é, olha, perdoa os nossos pecados, Senhor, porque nós perdoamos aquele que nos tem ofendido, aquele que tem nos magoado. E se tem uma coisa difícil para o mundo, e principalmente para quem não é discípulo do Senhor Jesus,
é ser perdoado perdoar o outro pelas afrontas que recebe. Como é difícil perdoar. Eu gosto sempre de lembrar, queridos, que eu e você, nós fomos perdoados por Jesus Cristo. E isso é muito sério. Nós fomos perdoados mediante a cruz do Calvário, e nós sempre somos perdoados, porque quem disser que não tem pecado é mentiroso. Todos os dias a misericórdia do Senhor se renova na vida dos seus discípulos, e Ele apaga as nossas transgressões e nos dá um novo tempo. E é incrível, porque Deus não acumula crédito. Eu li isso uma certa vez e fiquei pasmo com isso, porque parece-me que essa grande verdade tem muita gente que ainda não entendeu. Deus não acumula crédito, nem de bom, nem de ruim. Porque imagine cá conosco, se Ele colocasse todas as coisas que eu e você faz durante o dia, e naqueles dias que eu e você, olha, nós somos os melhores dos seres humanos, nós fazemos tudo certinho, e naquele dia nota 10, e no outro dia, nós não fomos tão bem assim, nós ficamos devendo alguma coisa. E já pensou no acúmulo durante toda a nossa jornada e trajetória de dias? Você já imaginou, se Deus tirasse uma conta e fizesse a conta, você estaria devendo ou não? Certamente sim, certamente sim, porque nós pecamos por atitudes, nós pecamos por pensamento, por palavras, e etc, e etc, e etc. Mas Deus mostra o seu amor para conosco, perdoando-nos lá mediante a cruz do Calvário, nos dando uma nova vida. E o que é que Ele requer de mim e de você? Que nós também possamos perdoar aqueles que nos ofendem. Eu sei que é muito difícil para muita gente, mas para o discípulo do Senhor Jesus Cristo não é difícil isso, porque ele já perdeu aquela vida antiga que ele tinha, e agora ele tem uma nova vida, uma nova vida. Eu gosto do autor Jean-Yves Leloup, e ele, lendo sobre os pais do deserto, ele vai trazer uma reflexão muito boa para mim, e eu passo para você dizendo assim, essa é a reflexão: o coração é um espelho que é preciso limpar sempre, para que ele possa refletir a luz, para que ele possa ver a Deus. Sim, é preciso limpar os nossos corações, é preciso dar a destra da comunhão, é preciso dar a destra do perdão, é preciso fazer isso ao outro, para que os nossos corações sejam limpos e para que nós vejamos a Deus. A religião diz que para ver a Deus, ou para amar a Deus, é preciso fazer alguns ritos, é preciso ir à igreja. A religião diz isso, que a religião diz que é preciso pagar promessas. Alguns vão dizer que é preciso pagar o preço. Eu estou pagando o preço, pastor. Mas uma vida com Jesus, uma vida de espiritualidade com Jesus é diferente. Sim, é muito diferente. Se alguém diz que ama a Deus e odeia o seu irmão, esse é mentiroso. Pois quem não ama a Deus, ao seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? É preciso que eu e você compreenda isso, porque assim a gente vai viver uma fé genuína, uma fé sem hipocrisia. A gente vai viver uma oração verdadeira. A gente pede perdão a Deus pelos nossos pecados, sabe que Deus nos perdoa, mas é preciso que eu também perdoe a quem me ofende. Quanta gente pisa no nosso calo, quanta gente nos fere, é verdade, quanta gente nos maltrata, é verdade, mas quando eu olho para a cruz, quando eu olho para Jesus, eu vejo que Jesus foi maltratado, Jesus foi colocado em uma cruz, uma coroa de espinho, foi cuspido,
foi alvejado, digamos assim, por uma flecha, uma lança entrando do seu lado, e é incrível como aquele homem, Deus, olha para aqueles seus algozes e diz: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Nós não passamos nem um terço disso, nós não passamos nem, sei lá, quantos por cento você pode colocar aí na sua vida, mas nós não damos esse perdão ao outro. Nós somos incisivos, queremos o perdão de Deus, mas negamos o perdão ao próximo. A oração que Deus ouve é a oração que eu perdoo ao próximo, é a oração que eu perdoo ao próximo. O verso 13, e já estamos encerrando: e não nos deixe entrar em tentação, mas livra-nos do mal. Em algumas versões diz: não nos deixe cair em tentação. Isso é interessante, porque a melhor versão seria essa: não nos deixe entrar em tentação. Não nos permita que eu ande pelo caminho do mal, pelo caminho do tentador. E essa é a noção que está aqui. Existem os caminhos, o caminho que leva à vida e o caminho que conduz à perdição. E quase sempre somos tentados a abandonar o caminho da vida para entrar no caminho da tentação, no caminho do mal, no caminho do tentador. E eu gosto muito de pensar nesse: não me deixe entrar em tentação, não me deixe entrar nessa porta que tem um nome grandão, tentação, e que às vezes eu empurro e entro, e muitas vezes as pessoas nunca mais saem. As pessoas fazem uma curva terrível e nunca mais voltam. Sim. Que tentação é essa, pastor? A tentação de não ter Deus como Abba. Lembra lá no começo, quando diz: Pai nosso que está no céu? Abba. Essa tentação de não ter Deus como Pai, como o meu Abba, como meu paizinho querido, como aquele em quem eu sou totalmente devoto. A tentação também de viver uma vida só, sem partilha, uma vida que me faz viver sem compartilhar com o outro as minhas necessidades, as minhas alegrias, a minha angústia, mas também a mesa, o pão que é nosso. Livra-me, Senhor, dessa tentação de entender que o pão que eu tenho é um esforço meu. Sim, sim, sim. O pão nosso nos dá hoje, essa provisão que Deus nos dá, queridos. Certamente você e eu sabe muito bem que se não fosse a dádiva de Deus, se não fosse a misericórdia dele por cada um de nós, nós não conseguiríamos o pão diário. Tem muita gente que já caiu nessa tentação e acha que tudo que tem foi por mérito próprio. Ai, como isso é terrível. A tentação, queridos, de não lembrar que o perdão que recebeu foi tão grande que seria insignificante olhar para o que o outro me faz e não perdoar. Sim, essa é uma tentação. Essa tentação de não lembrar do perdão que Deus tem nos dado. Essa é a última, é a verdadeira tentação, é de ser o antigo Adão. Sim, aquele que disse não para Deus, aquele que partiu e tomou a sua vida como autoexistente. Livra-nos, Senhor, dessa tentação. Livra-nos dessas tentações. Eu sei que tem muita gente que pensa que tentação é só os relacionamentos extraconjugais, que tentação é só o roubo, que tentação é qualquer tipo de coisa que a sociedade condena. Mas quando você observar que essas tentações nos cercam, a tentação de não ter Deus como Abba, a tentação de não partilhar o pão, a tentação de pensar que o meu esforço é maior do que tudo e por isso eu não dependo de Deus, a tentação de não lembrar do perdão
e a tentação de ser o antigo Adão. Quando nós lemos Romanos capítulo 5, nós vemos que o velho Adão deve ter morrido, ou deve estar morto dentro de cada um dos discípulos, porque nasce o novo Adão. Esse novo Adão, esse novo homem, é Jesus Cristo, e é por isso que nós devemos ser totalmente dependentes dele, totalmente dependentes. O final dessa oração vai fazer uma doxologia, um louvor a Deus, e resumindo toda a oração, diz: pois teu são o reino, o poder e a glória para todos sempre, amém e amém. Que Deus em Cristo nos abençoe a orarmos, a pedirmos a Ele, que possamos aprender a fazer essa oração com essa profundidade, e certamente as nossas vidas, queridos, vão ser outra, porque nós seremos verdadeiramente discípulos do Senhor, amém? Vou cantar mais uma vez o Pai Nosso. Lembre você que nós estaremos deixando gravado, sem interrupções, porque com certeza a internet está oscilante aí, mas vamos deixar gravado, e aí você pode assistir com mais tranquilidade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino e a tua vontade, feita na terra como é no céu. E o pão nosso de cada dia nos dá hoje, Senhor, e perdoa os pecados como nós perdoamos outro pecador. Não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos do mal, Senhor. Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém, amém. Grande abraço e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Amém?